Vou compartilhar agora, nessa parte 5 dessa série, todas as alternativas frustradas até chegar no atual projeto Faça Você Mesmo, o qual fui aperfeiçoando até poder usar a pleno vapor atualmente em meu consultório. Dessa forma, espero poupar o tempo de muitos colegas que queiram seguir nessa trilha. Cheguei a um projeto utilizando peças relativamente fáceis de serem encontradas para modificar o seu equipe. Vou mostrar aqui os valores numéricos alcançados, muito próximos àqueles que se obtêm com equipamentos no exterior. Preparado para ver algumas engenhocas que culminaram no atual projeto em uso? Então vamos lá. Para quem não conhece a sigla D e Y, ela vem do inglês Do It Yourself, que significa faça você mesmo. Infelizmente, não temos no Brasil uma sigla do tipo FVM, que seria para descrever esse hobby, que não tem nada a ver com a conhecida gambiarra brasileira. Tudo no faça você mesmo é bem nerd e com muita ciência. É assim que nascem muitos protótipos. Uma cânula de extremidade larga desse projeto inicial seria acoplada diretamente na válvula LVE, pois a redução acentuada de diâmetro interno, encaixando-se essa cânula em um pedaço de sugador de saliva, causaria uma perda ainda maior da vazão de ar. Cheguei até a cogitar a conexão da mangueira do Respiron, um aparelho de fisioterapia respiratória, no terminal de sucção do equipo, porém a dificuldade em esterilizar esse componente extremamente frágil e com a mangueira cheia de reentrâncias me fez desistir da ideia. Cheguei a fazer medições e verifiquei que era possível, caso eu encontrasse uma cânula Dio, encaixá-la na minha válvula LVE através de um pedaço de 5 cm de mangueira de silicone com medida de 22 por 16 mm. Cheguei a montar uma cânula de silicone com essa mangueira e um espelho clínico na ponta, mas no uso experimental verifiquei uma baixa eficiência na aspiração de sprays. Eu ainda não compreendia bem que não adiantava tentar usar a linha LVE adaptada para a finalidade de aspirar sprays. Outros problemas foram o diâmetro da cânula, que dificultava o posicionamento na boca do paciente, principalmente em regiões posteriores, e o colapsamento da cânula, quando a extremidade era obstruída pela bochecha, por exemplo. Essa cânula de silicone, embora tenha servido para mostrar que havia uma superioridade em relação ao uso de um sugador de saliva normal, não me mostrou uma efetividade satisfatória. A partir desse momento, entendi que não havia como efetuar a aspiração de spray com a linha LVE. Nem sequer cogitei a hipótese de utilizar essa cânula de silicone com a sucção através da linha de sucção do equipo, aquela que utiliza uma válvula Venturi para a geração do vácuo, pois nessa situação a potência de aspiração é infinitamente menor que qualquer sistema de bomba de vácuo, conforme vocês puderam ver na parte 4 dessa série. Comparar o poder de sucção e aspiração de uma bomba de vácuo com válvulas Venturi é como comparar uma corrida entre um homem e um cavalo. Realmente não há comparação. Qual a conclusão desses meus experimentos? Não há como efetuar a aspiração de ar ou spray de forma eficiente na linha LVE, mesmo com uma bomba de vácuo boa. É preciso todo um conjunto de fatores. E como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Aí me veio a ideia de testar a cânula de silicone com um potente aspirador de pó. A mesma cânula no aspirador de pó, com uma vazão de ar de aproximadamente 2.400 litros por minuto, teve resultados muito superiores. Isso me levou à conclusão de que a especificação vazão de ar era mais importante para a aspiração de sprays, pois o vácuo máximo do aspirador de pó é muito menor do que da minha bomba de vácuo. O aspirador de pó possui apenas 75 mm de mercúrio de vácuo máximo, enquanto que a minha bomba possuía 550 mm de mercúrio pelas especificações do manual. Também foi aqui que eu verifiquei que o diâmetro das mangueiras fazia muita diferença. Porém, essa minha alegria com a potência do aspirador de pó durou pouco. Em 19 de maio de 2020, assisti a um webinário muito bom ministrado pelo Dr. Martin Koch, da Dürr Dental da Alemanha, onde ele abordou 7 passos para se proteger dos aerossóis. Ele explicou em detalhes por que um valor extremamente alto de vazão de ar não é interessante para uso na clínica. Vou fazer a seguir a versão em português do gráfico que ele mostrou e vou tentar repassar as explicações magníficas dele. Tenho aqui, no eixo das abscissas, os valores de vazão de ar em litros por minuto de um sistema. No eixo das ordenadas, o eixo Y, tem valores que vão de 0 a 100%. Esse eixo das ordenadas corresponde ao quanto de névoa de spray é eliminado. Essa linha azul do gráfico mostra que quanto maior a vazão de ar, maior a eliminação da névoa de spray, e que a partir de um momento chega a 100%, bem antes de ser necessário valores absurdamente altos de vazão de ar. Mas agora vem o balde de água fria que eu não tinha pensado a respeito. Essa linha vermelha representa o aquecimento dentário decorrente da falta de refrigeração que chega no dente. Uma aspiração demasiadamente potente removeria toda a névoa que tem por função justamente refrigerar o dente.
Mas aí ele mostrou essa linha verde, que representa o quão favorável é o balanço entre eliminação da névoa de spray e o quanto de aquecimento era gerado na estrutura dentária devido à remoção dessa névoa. Essa curva do tal ponto ótimo de equilíbrio encontra seu ápice numa porcentagem de cerca de 90% de eliminação da névoa de spray, com uma vazão de ar entre 250 e 300 litros por minuto. E a partir daqui, a relação vai ficando desfavorável. Sempre lembrando, esses valores de vazão de ar são aqueles medidos na extremidade da cânula, e devemos considerar toda a perda de carga do sistema de aspiração pela bomba de vácuo. Eu sei. Você deve estar se perguntando: o que fazer com os cerca de 10% restantes? Não tenho uma resposta conclusiva, mas vou dar algumas sugestões na parte 6 dessa série. Não perca! Bem, fui ver na documentação que eu possuía as especificações do fabricante da minha bomba, pois esse equipamento sofreu uma mudança muito grande nos modelos atuais. Não constava o dado vazão de ar, mas baseado em outras especificações de modelos mais novos, fiz uma estimativa desse parâmetro e decidi arriscar utilizar essa bomba de vácuo assim mesmo para o meu propósito de aspiração de spray, necessitando apenas de uma linha HVE com diâmetro adequado. Cheguei a pensar em instalar uma mangueira de 16 mm interno como nos equipos Takara Belmont ou Sirona, mas além da dificuldade de encontrar uma mangueira para vácuo com essa especificação, também pensei na hipótese de utilizar um calibre o maior possível, desde que não atrapalhasse o manuseio, a fim de diminuir ao máximo a perda de carga no sistema. Usei então uma mangueira de 19 mm para a linha HVE, tentando também utilizar conexões que não causassem reduções de diâmetro ao longo do caminho. Então, para o protótipo 1, basicamente foram esses componentes que eu utilizei: algumas conexões de cobre, mangueira cinza para vácuo odontológico de 3/4, que equivale a 19 mm. Nesse primeiro protótipo, eu havia feito a divisão da linha LVE e HVE diretamente de dentro da caixa de comando. O ideal seria utilizar um Y e não um T, para gerar o mínimo de turbulência possível, mas não encontrei esse tipo de conexão. Já vou te adiantar que não é essa configuração que uso atualmente, vou explicar em breve o porquê. Registro de gaveta, espigão com rosca, tudo verificado se eu não teria uma redução muito acentuada do diâmetro interno em pontos do sistema. Um botão liga e desliga da bomba de vácuo na parte superior da minha unidade auxiliar, não dependendo do interruptor de suporte da válvula ou terminal de sucção. Aqui uma visão de como ficou a unidade auxiliar no primeiro protótipo, com a entrada da mangueira 3/4 e o registro da linha HVE para equilibrar a vazão de ar com a linha LVE. Na extremidade esquerda, a válvula ou terminal da minha linha Faça Você Mesmo, onde vai ser encaixada a cânula de aspiração. Esse meu terminal foi feito com um joelho 45 graus da linha Aquaterm da Tigre, que é um CPVC, um material para encanamentos de água quente. Foi colado na extremidade da mangueira com um adesivo próprio. Aí então tive que fazer as cânulas, pois não encontramos cânulas de aspiração no diâmetro mais efetivo, ou seja, 16 mm externo. Encontramos apenas as cânulas Gnatz de 11 mm externo. Então, para as cânulas, eu utilizei esse tubo Aquaterm da Tigre. Selecionei esses canos de CPVC por alguns motivos. São os de menor diâmetro externo, parecido com as cânulas de 16 mm da Dior, apenas 1 mm de diferença. Na eventualidade futura de conseguir essas cânulas alemãs, eu posso facilmente alargar um pouco a conexão. Pensei também que, por serem para água quente, suportariam autoclavagem, mas já vou adiantando, não suportam os 134 graus da autoclave, precisam passar por esterilização química. Selecionei da marca Tigre, e não estou ganhando nada por isso, porque as da concorrente que testei havia uma folga maior entre o cano e as conexões, e eu precisava de uma conexão bem justa sem cola. Então a gente compra um tubo com 3 metros de comprimento em lojas de materiais de construção, esse tubo com 15 mm de diâmetro externo, corta em pedaços de 10 cm e dou acabamento com lixa. Aqui o joelho de 45 graus, para tubos de 15 mm, corto o bocal, deixando numa angulação adequada, arredondo os cantos e dou acabamento. Essas foram as primeiras cânulas que produzi. Fazer reto assim, somente com a extremidade angulada, é bem fácil. Mas essa extremidade, embora permita a rotação e uma certa versatilidade, assim como a cânula Prophylaxis da Dior, tem um volume que atrapalha em determinadas regiões da boca. Nos primeiros modelos eu também não fiz nenhum respiro, mas com o uso entendi a necessidade do respiro que esse tipo de cânula possui na maioria dos fabricantes. Além de facilitar a soltura de uma bochecha ou língua presas inadvertidamente, impedem um micro-refluxo por uma fração de segundo que ocorre nessas situações de obliteração e desobliteração. Um detalhe interessante desse orifício anti-refluxo é que se ele for realizado de maneira perpendicular, gera um ruído desagradável, tipo um assobio, um efeito flauta, digamos assim.
Fazendo o orifício mais oblíquo, com o eixo próximo ao do fluxo de aspiração, diminui-se bem o ruído. Fica a dica para quem for fazer a cânula. Decidi então fazer um outro protótipo de cânula. Um desenho bem mais simples, basicamente um tubo com uma angulação e ponta biselada. Embora pareça ser muito mais fácil de fazer que a anterior, é justamente o contrário. Encontrar a temperatura que permita fazer o dobramento do tubo é extremamente difícil, e ficam rugas na região do ângulo. Talvez alguém possa me dar uma dica de como facilitar o processo. Então aqui as duas cânulas que eu fiz. Na minha experiência prática, eu achei o modelo 1 indicado apenas para profilaxias. No dia a dia, o modelo 2 é de manuseio mais fácil e também muito eficiente. Através de um amigo, consegui uma cânula da Dior para estudos de comparação. Essas cânulas deles são uma verdadeira obra de engenharia. Passei a ver como obra de arte também. Cada curva, cada ranhura, cada estrutura tem um porquê. Esse achatado em um lado da extremidade favorece o afastamento de bochechas e língua. Tem um tipo de veio interior que canaliza as gotículas a se condensarem nele e serem carregadas para o sistema de aspiração. Essas ranhuras transversais externas melhoram muito a apreensão e empunhadura. E finalmente essa curvatura. Certamente não é só por design e por favorecer os acessos dentro da boca. Deve fazer parte da explicação do porquê essas cânulas proporcionam um baixo nível de ruído. O CPVC, ou policloreto de vinila clorado, que utilizei para as minhas cânulas, é indicado para tubulações de água quente. Porém, a temperatura máxima que suporta sem se deformar é de 93,3 graus, o que permite somente esterilização química, pois na autoclave chega a 134 graus. As cânulas Dior são de material que resiste à temperatura de 134 graus de autoclavagem. O engenheiro me informou que através da codificação constante na cânula é possível saber que material é esse. Que show! Se porventura a Dior passar a comercializar esse produto no Brasil, com certeza passarei a utilizar somente elas. Mas enquanto isso não ocorre, vou me virando aqui com os meus protótipos 1 e 2. Vamos então ao primeiro teste prático que realizei com o meu sistema. Como alterei as conexões da minha linha LVE, resolvi testá-la também, e constatei que foi otimizada com minhas modificações. E a linha HVE Faça Você Mesmo, que eu vou utilizar para aspiração de spray, eu obtive resultados fantásticos. Vejam o vídeo. Tenho certeza que agora vocês ficaram de queixo caído assim como eu fiquei. Lembram-se daquela tabela com a vazão de líquidos que mostrei na parte 4 dessa série, onde eu comparei vários equipamentos com as diversas linhas? Vou complementar essa tabela com dados do experimento que realizei com o meu equipamento Faça Você Mesmo. Vejam que os resultados foram brutalmente superiores, inclusive comparando com a cânula PureVac da Dentsply Sirona, com uma suposta bomba de vácuo mais potente que a minha. É uma diferença muito grande. Comparem a quinta linha daquela tabela anterior com a última linha que eu acrescentei agora. É uma diferença de mais de 3 vezes. Através de um vacuômetro que possuo, decidi verificar o vácuo máximo da linha HVE Faça Você Mesmo após minhas modificações. E para minha surpresa, o valor alcançado foi superior ao especificado no próprio manual da bomba de vácuo, que constava 550 mm de mercúrio. E finalmente, eu queria saber o valor da vazão de ar, que é o que interessa para a aspiração de spray. Conforme disse anteriormente, é algo muito difícil de ser mensurado, e inclusive tive informações de uma empresa que na maioria das vezes esses valores são estimados por cálculos matemáticos, sem uma aferição na prática. Decidi então fazer uma medição desse parâmetro no meu sistema. Peguei um saco de lixo de 100 litros, fixei um pedaço de cano de PVC no seu interior. Esse pedaço de cano de PVC tem a função de impedir que a cânula, quando inserida, aspire alguma lateral do saco plástico e fique obliterada. Na extremidade externa do cano de PVC foi fixado um pedaço de lençol de borracha com um orifício no centro. Esse orifício tem um diâmetro compatível com a ponta que vai ser inserida e ao mesmo tempo promover uma vedação na sua periferia. Esse saco de 100 litros foi enchido de ar até o limite com o ar do compressor.
e o orifício mantido fechado até a inserção da ponta aspiradora já acionada, quando passou a ser cronometrado o tempo até que todo o ar fosse aspirado e o saco colapsasse. Dessa forma, através de um cálculo muito simples, foi possível obter a vazão de ar na extremidade da linha LVE e da linha HVE, conforme vocês verão nos vídeos a seguir. Nesse primeiro vídeo, mostrando a aspiração de 100 litros de ar pela linha LVE. Nesse vídeo, a aspiração de 100 litros de ar pela linha HVE. Que show, né? Fiquei muito contente com o resultado obtido. Porém, durante o uso no dia a dia, notei um calcanhar de Aquiles no meu sistema. Ao limpar coroas provisórias, pela força de aspiração das gotas de água, notei o risco de aspirar provisórios, roletes de algodão, gás, núcleos, coroas e poder danificar a bomba de vácuo, caso ela não tenha o filtro de entrada ou ter um trabalho tremendo para recuperar a peça na bomba. Isso me levou à necessidade de pensar em um sistema de filtragem próxima do equipo, onde eu pudesse resgatar essas peças eventualmente aspiradas. Mas não só isso, efetuar a manutenção do filtro de uma maneira bem mais prática. Mesmo que com isso talvez eu perdesse um pouco da vazão do ar devido à geração de turbulência devido à presença de um filtro no sistema. Foi assim então que idealizei o protótipo 2 do encanamento e sistema de mangueiras. Removi as conexões que havia feito no protótipo 1 e a partir da conexão dentro da caixa de comando veio direto minha mangueira de 3/4 de polegada, ou seja, 19 mm. Apenas quando a mangueira se aproxima da unidade auxiliar, coloquei um sistema de filtragem utilizando conexões de PVC utilizadas em caixas d'água, uma união com rosca e buchas sedutoras. Dentro da união, fiz um rebaixo para a adaptação de um pequeno ralo japonês de inox, responsável pela filtragem do sistema. Acima desse filtro é que existe um T, que agora vai fazer a divisão da linha HVE e LVE. O ideal seria um Y e não um T, para gerar menor turbulência, mas me parece que esse produto parou de ser fabricado no Brasil. Veja como ficou o filtro e a divisão das linhas HVE e LVE antes de entrarem na unidade auxiliar. Nesse vídeo eu mostrei como que regulando o registro de passagem da linha HVE eu consigo diferentes vazões entre a linha HVE e LVE. Na tabela que fixei na unidade auxiliar, pode-se ver que de acordo com a quantidade de voltas que dou no registro, eu obtenho diferentes valores de vazão de ar na linha HVE, diferentes valores de vazão de água na linha LVE, que é o que interessa para cada uma dessas linhas. Portanto, para cada situação clínica eu tenho uma certa abertura de registro que me proporciona valores mais adequados para aquela situação. Por exemplo, em cirurgias eu preciso da maior vazão de água possível na linha LVE, e haverá situações em que utilizarei minha alta rotação com irrigação bem aberta. Aí então eu necessito de uma vazão de ar maior possível para poder aspirar os sprays, mas eu preciso também de uma certa vazão de líquido na linha LVE, pois sempre há acúmulo de saliva e água na boca do paciente. Veja que mesmo com valores bem pequenos na linha LVE, ainda assim é bem superior ao que se obtém com o tal sugador do equipo, proporcionado por uma válvula Venturi. Todos esses dados tabulados foram obtidos através de repetidos experimentos práticos com o meu sistema. Nesse protótipo 1 sem filtro, inicialmente eu obtive vazão de ar de 400 litros por minuto na linha HVE. Fechando parcialmente a linha HVE, eu obtive uma vazão de ar de 300 litros por minuto, que é recomendado pela literatura para aspiração de spray, e uma vazão de água de 1,4 litros por minuto na linha LVE. Observe que esse valor de 1,4 litros por minuto na linha LVE é 10 vezes o valor que eu obtenho na linha LVE com Venturi, que é de 0,14 litros por minuto. Agora o protótipo 2.
com registro totalmente aberto. Eu tenho valores de 375 ou de 300 litros por minuto, dependendo de como eu fecho a linha LVE. Se eu selo com um saquinho chup-chup ou se eu deixo a ponta com registro aberto. Porque por mais que eu abra 100% no HVE, sempre vai haver uma certa vazão de ar pela linha LVE, a menos que eu oblitere essa ponta completamente. Isso permitiu um ajuste adicional no meu sistema. Vamos então assistir a um vídeo dos resultados do meu equipamento? Gostaria que vocês se atentassem a uma diferença importante entre o spray produzido por uma autorrotação e um aparelho de ultrassom. O aparelho de ultrassom gera uma névoa de spray ampla, mas ela é mais passiva, tem menor energia cinética, ela é mais fácil de aspirar. Já o spray de uma autorrotação tem uma amplitude menor, mas como é lançado com grande energia cinética, alcança distâncias muito maiores e é mais difícil de ser capturado pela aspiração da cânula. Primeiro vou acionar a caneta com iluminação inadequada para ver que o spray odontológico não é visível se não utilizar recurso de iluminação adequado. Sem tirar o pé do acionamento, com a luz adequada, é possível visualizar bem o spray. Agora com o HVE, na distância correta, entre 6 a 15 milímetros da fonte. Veja que conforme aumentar a distância, vai haver uma dispersão do spray e perde-se a eficiência, equilibrando a aspiração da cânula com a sucção da linha LVE na mesma bomba de vácuo, fazendo a aspiração do spray e sucção das gotículas que porventura se condensam e caem. Agora a realização de testes com ultrassom. A cânula na mangueira HVE. Agora o uso concomitante da cânula de aspiração de spray na mangueira HVE. O sugador de saliva na mangueira LVE conectada na bomba de vácuo. Simulando agora uma situação real de boca durante profilaxia. Mostrando agora a partir de qual distância começa a funcionar a cânula de aspiração na mangueira HVE. Pelo que pudemos observar no vídeo, confirma-se o descrito nesse artigo que afirma: para que funcionem adequadamente, os dispositivos HVE precisam ser mantidos a uma distância aproximada de 6 a 15 milímetros da ponta ultrassônica ou da ponta do jato de bicarbonato. Após a implementação do meu sistema, decidi fazer igual como no Japão, e aqui mostro uma senhora passando pelo procedimento de desgaste de Patterson, enxaguando sua boca e cuspindo as partículas de abrasivo. Realmente pude perceber que é bem mais confortável para os pacientes idosos, pois eles não precisam se virar e se curvar tanto, além de parecer ser bem mais higiênico.
Devo enfatizar mais uma vez que a capacidade de aspiração do spray está intimamente relacionada à vazão de ar de sua bomba de vácuo expressa em litros por minuto. Caso sua bomba de vácuo seja compartilhada entre vários consultórios, deve-se fazer a divisão proporcional das especificações, além de considerar a perda de carga ao longo do sistema. Pois bem, terminamos a parte 5, onde eu mostrei meus experimentos até chegar num ponto que considero satisfatório. Mas existem cerca de 5 a 10% de sprays que não podem ser captados pelas cânulas, de acordo com o que foi falado pelo Dr. Martin Koch no webinar da Dewar. Na parte 6 dessa série, vou mostrar alguns equipamentos que podem complementar a aspiração intraoral. Ao final, vou mostrar também equipamentos diversos de aspiração e sucção para que possamos fazer um comparativo numérico de performance e talvez até estimular alguma ideia de adaptação. Te vejo lá. Até mais.